Assim como por meio de cada anjo mensageiro em cada era da igreja gentia, Cristo esteve velado e revelado, falando à sua igreja com a mensagem correspondente a cada era. E, por meio de cada anjo mensageiro em cada era, se escutou a voz de Cristo. Se escutou essa trombeta de Deus, chamando e juntando os escolhidos de cada era, como está prometido em São João, capítulo 10, versículos 14 ao 16, onde diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Agora vejam que Cristo promete chamar e juntar suas ovelhas, as quais não são do aprisco hebraico. E como é que Cristo chama e junta suas ovelhas neste aprisco? Esse aprisco é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e por meio de cada anjo mensageiro, Jesus Cristo chama e junta suas ovelhas no aprisco de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde são juntados os escolhidos de Deus. E agora vejam por meio de quem esteve a voz de Deus em sua igreja em cada era. Na primeira era esteve por meio de São Paulo, e São Paulo dizia: já não vivo eu, vive Cristo em mim. Por meio de São Paulo, Cristo falou às suas ovelhas, Cristo falou como bom pastor às suas ovelhas, as chamando e as juntando em seu aprisco, na primeira etapa, primeira era da sua igreja gentia. Depois a voz de Cristo esteve no segundo anjo mensageiro, Irineu, chamando suas ovelhas na segunda era, e suas ovelhas escutaram sua voz por meio de Irineu. Na terceira era, esteve a voz de Cristo em Martim, e as ovelhas, os escolhidos, escutaram a voz do bom pastor, e foram chamadas e juntadas e colocadas no aprisco do Senhor. E assim foi também na etapa de Colombo, e depois na etapa de Lutero, e depois na etapa de Wesley, e depois na etapa do reverendo William Marion Branham. Deus enviou cada um desses 7 anjos mensageiros em cada uma das 7 eras da igreja gentia. Estes foram os 7 Espíritos de Deus manifestados nas 7 etapas ou eras da igreja gentia, percorrendo toda a terra. Eles foram a voz de Cristo na era em que Cristo os enviou. Foram os instrumentos de Cristo, e, por meio deles, veio ao povo a voz de Jesus Cristo. E houve um território onde foi manifestado Cristo por meio do mensageiro de cada era. E houve um povo, ou seja, uma gente que viveu nesse território, que escutou a voz de Cristo. Os primeiros estavam na Ásia Menor, os segundos estavam na Europa, lá pela França, por esse território onde Deus enviou Irineu. Depois os terceiros estavam também pela França, em certo território. Os da quarta era estavam também pela Europa, em certo território europeu. E os da quarta era estavam também na Europa. Os da quinta era estavam na Europa, pela Alemanha principalmente, e os da sexta era estavam na Europa, pela Inglaterra principalmente, e os da sétima era na América do Norte. América do Norte, onde enviou seu 7º anjo mensageiro. Mas vejam, desde esses territórios a voz de Cristo se estendia para outras nações, e os escolhidos que estavam fora dessas nações eram também chamados, mas o grosso, a grande parte dos escolhidos estava no território onde se cumpriu cada era. E agora, o Espírito de Cristo voa à América Latina e o Caribe, onde nos fala neste último dia com essa grande voz de trombeta, e nos mostra todas essas coisas que em breve devem acontecer, e chama e junta os seus escolhidos, as suas ovelhas, na era da pedra angular e na América Latina e no Caribe, onde ocorre
todo este grande evento do programa divino. É na América Latina e no Caribe, onde estão as ovelhas do Senhor da era da pedra angular e dispensação do reino, escutando a grande voz de trombeta que é a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Agora, quantos de vocês sabiam que o último dia era o sétimo milênio? Não sabiam, mas já sim sabem. Quantos sabiam que os últimos dias eram o quinto, sexto e sétimo milênio? Não sabiam, mas já sim sabem. E agora? Quantos sabiam que a América Latina e o Caribe era o território para o cumprimento da etapa da era da pedra angular e dispensação do reino ser aberta no tempo final? Não sabiam, mas já sim sabem. Tudo isso é assim por quê? Porque a voz de Cristo, a voz do bom pastor, está nos falando diretamente ao coração a cada um de nós na América Latina e no Caribe, e assim está cumprindo sua promessa, que Ele nos falaria com essa grande voz de trombeta no dia do Senhor. João Apóstolo nos diz, no livro do Apocalipse, capítulo 1, e versículo 10 ao 11, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Em que dia estava João? No dia do Senhor, nessa visão apocalíptica. Diz, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Estando no dia do Senhor, ou seja, no último dia, no sétimo milênio, escutou a voz de Cristo como? Como uma grande voz de trombeta, dizendo que é o Alfa e o Ômega, que é o primeiro e o último. Vejam vocês como Cristo. Aí no dia do Senhor está se revelando a João, o qual representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, com seus anjos mensageiros das diferentes etapas ou eras. E agora, João, estando no dia do Senhor, nos mostra que a igreja do Senhor Jesus Cristo chegou ao último dia, ao sétimo milênio, para escutar a grande voz de trombeta, ou seja, a voz de Cristo, com uma mensagem dispensacional, com a mensagem do Evangelho do Reino, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim, nos chamando e nos juntando em seu aprisco, em sua igreja, na etapa da era da pedra angular, que é o lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. E agora vejam, o mistério do anjo do Senhor Jesus Cristo. É por meio do seu anjo mensageiro que a grande voz de trombeta é escutada no último dia, nos revelando todas estas coisas. Vejam vocês aqui em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, nos diz, depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. A porta, pois, é Cristo. Cristo disse, eu sou a porta. Quem por mim entrar será salvo. E agora, esta porta aberta no céu é Cristo, que é o sétimo selo aberto no céu. Ou seja, esse mistério do sétimo selo da segunda vinda de Cristo, aberto este mistério no céu em Apocalipse capítulo 8 e versículo 1. E quando foi aberto no céu este mistério do sétimo selo, se fez silêncio no céu como por meia hora, que para os seres humanos significa uma quantidade de anos. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos para os seres humanos. E 1000 anos dos seres humanos é como um dia diante do Senhor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, nos diz que um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, e também o profeta Moisés no Salmo 90 e versículo 4. E por isso é que, quando nos fala através nas Escrituras dos últimos dias, nos diz que para os dias em que Jesus esteve pregando, Deus esteve falando por meio de Jesus Cristo, e nos diz São Paulo que foi nos últimos dias, nos diz em Hebreus capítulo 1 e versículo 1 em diante, e também encontramos que São Pedro, em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18 ao 22, nos diz que o Cordeiro foi imolado, foi morto. O que foi imolado, vejam vocês, foi predestinado ou destinado desde antes da fundação do mundo. Mas
manifestado nos últimos dias ou nos últimos tempos por amor de nós. Agora vejam que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário já estava destinado desde antes da fundação do mundo. Ou seja, que tudo é um programa divino realizado na mente de Deus desde antes da fundação do mundo para ser materializado nos últimos dias ou últimos tempos. E por isso é que quando Cristo esteve pregando e depois morrendo na cruz do Calvário, estava se vivendo nos últimos tempos ou últimos dias, porque os últimos dias são o 5º milênio, o 6º milênio e 7º milênio. E Cristo estava ali tendo seu ministério no 5º milênio, porque os últimos dias ou 5º milênio tinham começado quando Cristo tinha de 4 a 7 anos de idade. Portanto, já tinham começado os últimos dias. E agora transcorreram dos últimos dias quantos? 2 dias diante de Deus transcorreram 5º e 6º milênio e somente nos resta diante de Deus o último dia, no qual estaríamos escutando a voz de Cristo como uma grande voz de trombeta nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer.